Bom dia! Gratidão estar aqui compartilhando mais uma mensagem, uma reflexão para nós. E hoje eu escolhi compartilhar uma mensagem do meu deckzinho de mensagens escrito à mão, que é meu. Mensagens minhas de outras pessoas que eu sinto como inspiração, né? De tirar uma ao acaso para que a gente possa receber uma mensagem, né? Da espiritualidade, sempre. Em primeiro lugar, sempre para mim, né? E depois compartilhando com vocês, para quem chegar nesse vídeo, assistir essa mensagem, né? De alguma forma que ela seja contribuição na vida de vocês no dia de hoje. Vamos lá? No tempo divino, tudo se manifesta. No tempo divino, tudo se manifesta. E a gente, tão ansiosos, né, nessa condição de seres humanos encarnados, muitas e muitas vezes a gente não entende, não compreende, né, o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Assim como o tempo aqui no mundo material se conta em dia, meses e anos. A gente segue, né, um calendário. Lá no mundo espiritual, o tempo, pelo que as mensagens, né, do mundo espiritual nos contam, e até pelo que eu sinto, o tempo lá se passa diferente, né? Não existe essa contagem, né? No mundo espiritual é o eterno agora. Então, aí já existe uma diferença entre o tempo do mundo material e o tempo do mundo espiritual. E também existe uma diferença entre o tempo de Deus e o tempo nosso, né? Do nosso ego, do nosso ser humano. Então, muitas vezes a gente se questiona quando as coisas não acontecem como a gente gostaria. E a gente sempre tem que lembrar de uma passagem bem interessante que tem em Eclesiastes, que diz que há tempo para tudo aqui nessa terra. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de amar, há tempo de perdoar, há todo tempo de propósito abaixo do céu, né? A passagem de Eclesiastes nos diz isso. E será que nós temos a sabedoria de entender que a cada momento da nossa vida existe um tempo diferente, o tempo também de plantar e o tempo de colher, tempo de que as coisas cheguem na nossa vida, o tempo delas acontecerem, o tempo de encerrar os ciclos, o tempo de entender que aquilo já se finalizou. Como a gente tem dificuldade de confiar na vida e confiar nessa perfeição de Deus, achando que as coisas acontecem de maneira equivocada, ou que as coisas deixaram de acontecer por algo que a gente fez. E muitas vezes a gente não consegue perceber a perfeição, né, de Deus, a perfeição da espiritualidade atuando na nossa vida e fazendo com que as coisas se manifestem no tempo perfeito. E que muitas vezes, se as coisas teriam acontecido de uma outra forma, teria sido muito ruim para nós. E naquele momento a gente não tinha essa visão e essa condição de perceber. E lá na frente a gente constata que se aquilo que a gente gostaria tivesse acontecido, muitas vezes teria nos levado por um caminho de dor e sofrimento.
Então, como tudo é perfeito nessa jornada, que a gente tenha essa sabedoria de sempre confiar no tempo divino, das coisas se manifestarem de maneira perfeita no momento exato da nossa evolução e também de aceitar que as coisas que não acontecem como a gente gostaria, mas que acontecem de uma outra forma, sempre perceber se no fundo de tudo isso, né, não foi apenas uma proteção de Deus. Em vez de se revoltar e de reclamar com o universo, né, de que o tempo de Deus é demorado e ficar nessa condição de ansioso, colocar o seu coração em paz e confiar que tudo aquilo que chega na nossa vida é para a nossa evolução e que tudo aquilo que bate na nossa porta não errou o endereço. Mesmo que a gente não goste ou não aceite, receber aquilo que a vida traz com serenidade e aproveitar aquele momento para buscar em ti, buscar em nós as nossas virtudes, a nossa força interna. E quem sabe aquilo que chegou, que a gente não gostou, seja a maneira que Deus encontrou que a gente retorne para Ele. Então, tudo na vida é muito perfeito e no tempo divino tudo se manifesta. Gratidão, que mensagem linda que o universo preparou para nós nesse dia, né? Há tempo para tudo. Vamos prestar atenção nisso. Gratidão e um excelente dia para nós.